Como é difícil a gente mudar um padrão de comportamento que nós aprendemos durante a vida. Como é difícil. Talvez por isso que um dos grandes mestres da psicologia tenha afirmado que quando eu me aceito como sou, aí eu mudo de fato. Enquanto nós permanecemos procedendo de maneira involuntária, enquanto nós continuamos procedendo de maneira inconsciente de que estamos repetindo um padrão que conhecemos, o que fomos treinados, sem nunca parar para se perguntar: será que esse padrão é o que me faz bem? Será que esse padrão é o que me leva a algum lugar bom e seguro do que eu quero de fato? Será que esse padrão é, na realidade, o que eu quero e não o padrão que me foi ensinado e não o padrão que me foi encaixotado ou engessado? Quando eu me refiro a padrões ensinado, enquadrado, engessado, são padrões que a gente já vai aprendendo na vida, no meio e no contexto no qual nós fomos educados, no qual nós fomos vivenciando as nossas experiências desde a própria infância. É muito comum você ver pessoas baterem no peito e dizer: eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. É até chamado popularmente de síndrome da Gabriela. Que eu nasci assim, me criei assim, vou morrer assim. Gabriela. Mas é fantástico quando você toma consciência de que nós repetimos um padrão. Esse padrão de comportamento, nós levamos ele vida fora. Muitas e tantas vezes nos casamos com alguém, ou constituímos um grupo de amigos, ou trabalhamos em uma empresa, ou entramos num grupo social, seja ele qual for, e de repente nós começamos a esbarrar em dificuldades, começamos a esbarrar em brigas, em intrigas, e não conseguimos entender de fato o que está acontecendo. É o nosso padrão. Talvez seja o nosso padrão que esteja tão rígido, tão inquebrantável, que não permita maleabilidade e acerto de contas com o outro. Ou seja, só prevalece o nosso padrão. Eu vou citar, por exemplo, uma coisa que eu observo há algum tempo. Eu morei durante uns 10 anos em um apartamento e eu, pela altura da janela do meu apartamento para do apartamento de um outro prédio, eu sempre que estava sentado à varanda, eu percebia um garoto. E este garoto tinha mais ou menos uns 6 anos ou 7 anos. E eu percebia, talvez menos, não, vamos colocar 6, 7 anos. E esse garoto, ele estava sempre, fosse sábado, domingo, dia de semana, chovendo ou fazendo sol, ele estava fazendo duas coisas: vendo televisão, jogando videogame e sem camisa, sem usar camisa. Eu disse aqui, e repito mais uma vez, que eu sou muito observador das coisas. Eu fico observando as coisas para ver que lição eu aprendo daquilo. E creio-me, depois de uns 10 anos, este garoto virou um homem. E com seus 18 anos, ele permanecia no mesmo padrão. Sentado à sala, sem camisa, jogando ou vendo a televisão. Eu vou mais profundo.
Eu já fiz terapia, psicoterapia, por mais de 20 anos, longos 20 anos. Mas eu fui condicionado de tal forma a não ficar em casa sem camisa. Recordo-me que, quando criança, sentava à mesa, por acaso, por exemplo, sem camisa, o meu pai dizia: epa, levante e vai vestir a camisa. Vocês podem crer no que eu vou dizer para vocês. Eu estou com 60 anos, 61 anos de idade. Eu ainda não consigo transitar na minha casa sem camisa. Eu posso eventualmente, mas eu não consigo transitar. Muito menos sentar-me à mesa. Não consigo. Já tentei, já fiz de tudo. Já me impus uma condição, mas eu não consegui. Então, essas fundações, esses padrões de comportamento muito rígidos que são impostos a gente e que nós, quando eu digo impostos, compreenda-me, nós aceitamos como uma verdade, cristalizamos e muitas vezes mantemos ela ao longo da nossa existência. É claro que eu aceitei todos os meus filhos transitando em casa sem camisa, indo para a mesa sem camisa, porque eu percebi que aquilo estava errado, equivocado. Não há lugar mais propício a você se sentir à vontade que na sua própria casa, no seu lar. Mas eu não consegui me quebrar esses grilhões. Estou falando aí de uma coisa evidente, que salta aos olhos, que é uma coisa material. Imagine uma coisa subjetiva, uma coisa mais sutil de comportamento. Como ficam as coisas? Como ficam as coisas? Dificílimas de tratar, não é? Dificílimas de se tomar consciência e de ser alterada. Mas muito difícil de tomar consciência. Então, a maioria dos questionamentos em que a pessoa se vê envolto, no supermercado, na farmácia, no seu lar, na casa do tio, na casa da tia, enfim, na sociedade, se refere aos seus padrões de comportamento apreendidos e que precisam, muitas das vezes, serem revistos. Está certo ou está errado? Está certo para ele até um determinado momento. Mas se o ambiente cobra, se o ambiente requer, se o ambiente exige uma mudança, é importante que a gente seja adaptável, é importante que a gente seja educado para a vida e perceber que estamos na linha, na contramão. E aí a gente começa a fazer mudanças. Por isso que um desses grandes pensadores da psicologia disse: quando eu aceito como eu sou, aí sim eu consigo mudar. Quando eu não aceito, ou seja, quando eu não consigo perceber e não aprovo que eu sou desta maneira, que mantenho esse padrão de comportamento, é muito difícil eu fazer mudanças. E aí, tantas das vezes, eu vou terceirizando o meu sofrimento para os outros. Eu vou dizendo que os outros são responsáveis. Todas as vezes que você me vê assim, você diz isso, toda vez que eu estou assim, você fala aquilo. É preciso que a gente coloque a mão no peito. Eu penso assim, eu vivo assim, eu quero mudar, porque assim está me trazendo infelicidade e sofrimento. Lembremos-nos do menino sem camisa. Um beijo e que Deus abençoe. Muita paz, muita paz.